Olá, tudo bem? Meu nome é Otília, eu sou professora e eu estou hoje aqui para conversar com vocês, né, professores dos anos iniciais, sobre tudo isso que nós estamos vivendo e sobre algumas formas da gente, então, trabalhar com essas crianças. Então, diante de tudo isso, né, a primeira pergunta que eu me fiz e que talvez você tenha que se fazer é: quem sou eu nesta escola? Quem sou eu com este grupo que eu tenho? Então, nós estamos tendo, né, que trabalhar com uma heterogeneidade bem grande, né? Com bastante diversidade, não é verdade? E talvez essa seja a nossa grande aprendizagem nisso tudo, né? E outra pergunta que a gente tem que se fazer, né? Como é que eu posso me comunicar com os meus alunos? O que é mais fácil para eu me comunicar com eles? O WhatsApp? O e-mail? O Face? Né? Então, diante de tudo isso, nós estamos tendo a oportunidade de olhar para fora do mundo da escola e tentar compreender esse mundo. E nós, de dentro do mundo da escola, muitas vezes, né, nos preocupamos muito com os conteúdos, né? Agora, como é que eu vou dar conta de todo esse conteúdo? Essa pergunta eu tenho ouvido bastante. Só que nós temos que pensar o seguinte: nós somos seres cognitivos, construtores de conhecimento, nós somos seres sociais, e talvez por isso a gente esteja estranhando tanto e sofrendo tanto com essa falta de interação social, e nós somos seres afetivos, né? E as crianças devem estar sentindo muito falta de tudo isso, né? De encontrar os amigos, de abraçar, de conversar, né? De ir para a escola. Então, a gente tem que partir dessa complexidade. Nós somos seres cognitivos, afetivos e sociais, né? E aí, esses seres, assim complexos, estão vivendo uma nova rotina, que não é mais aquela rotina da escola. Então, nós estamos aprendendo num outro espaço. E é muito importante a gente pensar que é o seguinte: não existe substituição da escola pela família, né? Nem do professor pelos pais ou os responsáveis que estão com as crianças. Então, é um outro modo de aprender e um outro modo de ensinar. É aprender sem instruir. Então, nós precisamos perceber que há uma diferença entre conhecimento, conteúdo e atividade. Então, nesse momento, nós temos que considerar nossos sujeitos como sujeitos ativos e capazes de construir o conhecimento. Nós não vamos ser pessoas que apenas vão passar conteúdos, né? Nós temos que ajudar esse aluno a construir esse conhecimento. E um outro cuidado que nós temos que ter é para a gente não cair no ativismo, ou seja, enviar muitas atividades. E isso acaba não construindo conhecimento nenhum, né? Eu tenho ouvido coisas sobre espaços escolares, inclusive da educação infantil, que há tanta atividade que a criança não consegue fazer mais nada, e nem os pais. Então a gente tem que pensar que não é para preencher o tempo, é para construir conhecimento. E o conhecimento, uma vez construído, não é mais esquecido, né? Então, o que eu tenho que pensar para além disso tudo, né? Eu tenho que pensar no objetivo. Qual é o objetivo de aprendizagem que eu quero atingir, né? Então, a grande pergunta que eu tenho que me fazer é: para quê? Para que eu estou, né, ensinando o que estou ensinando e para que a criança está aprendendo o que está aprendendo? Essa velha pergunta que em 1984 o João Vanderlei Geraldo já tinha feito no seu livro Texto na Sala de Aula. Então, às vezes a gente está preocupado com o como, com o que, com o porquê, né? E a gente esquece de fazer a pergunta: para quê? Então, o mais importante nesse momento é a gente pensar: qual é o meu objetivo? Tá certo? E aí a gente vai pensar: mas por onde que eu vou começar, né? Nunca fiz isso. Estou tão acostumada a trabalhar ali na sala de aula com as crianças, interagindo e vendo e tal. Então, a primeira pergunta é: o que eu tenho? Eu tenho celular? Eu tenho computador? Eu uso que espaço digital para me comunicar? Eu me comunico pelo WhatsApp, eu me comunico pelo Face, pelo Messenger. Então, use aquilo que você tem. Use aquilo que você sabe.
E ouse também, se você se sentir bastante à vontade para isso, já que vocês estão tendo formação, né, com o Google Education. E aí uma outra pergunta que veio para mim foi, como é que eu vou planejar? Então, o planejamento de uma aula, né, à distância, ela é bem diferente do planejamento de uma aula, né, presencial. Então, algumas perguntas a gente tem que se fazer, que a gente também se faria no presencial, mas cujas respostas vão ser um pouco distintas. Então, a primeira pergunta é, qual é o meu objetivo? O que eu pretendo com essa minha interação? Seja por vídeo, seja uma atividade enviada, seja uma ligação para aquelas crianças que ainda não têm acesso à internet. Como é que é esse meu grupo? Né? Do que esse grupo precisa? Então, aí a gente tem que dar uma olhada para alguns aspectos, né, que eu anotei aqui para não esquecer. Por exemplo, as famílias. Algumas crianças estão com os pais, né? Algumas crianças, quem ajuda a fazer as tarefas são os irmãos mais velhos. E há crianças que moram em distintas famílias, né? Por exemplo, estão com outras pessoas, estão com os avós, estão com tios, né? É um segundo casamento, né? Então tem tudo isso. Do outro lado, nós temos famílias cujo acesso à internet, né, se dá por 3G, que é o que a grande maioria tem, então não é uma internet tão rápida assim. Nós temos famílias que têm rede Wi-Fi, né? E nós temos famílias que não têm acesso. Então, para essas famílias, o texto vai ter que ser escrito, se tiver telefone vai ter que ser ligado. Então, não existe uma forma igual de interação. Os recursos, né? A grande maioria das pessoas tem celular, né? No levantamento que eu fiz e que os professores também fizeram com seus alunos. Então, provavelmente a forma mais fácil é por celular, né? Segundo os professores do meu grupo, o mais fácil é pelo celular e pelo WhatsApp, então como aplicativo. Alguns têm computador e alguns têm impressora. Então a gente tem que pensar quem é esse meu grupo. E dependendo dos recursos do grupo, o meu planejamento vai ser totalmente distinto. Então eu tenho que perguntar também, que aplicativos tem? Tem WhatsApp? Tem Face? Né? Tem Skype? Eles têm e-mail? O que eles têm? Né? E assistindo também às webconferências, eu vi algumas perguntas, né? Tipo assim, alfabetizar à distância? Bom, essa é uma boa pergunta, né? Vamos alfabetizar à distância? Não sei se vamos alfabetizar, mas pelo menos vamos interagir, não é verdade? E acho que vamos pensar na alfabetização para além do sistema de escrita alfabética. A gente já vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Então, como é que eu posso começar? Então, eu acho que o primeiro ponto, né, que alguns professores já fizeram e que deram certo, professores do primeiro, do terceiro ano com os quais eu conversei, é fazer um acordo com os pais, né? Então, a gente, né, vai chamar isso de um acordo didático, né? Primeiro com os pais, depois com as crianças. Ou seja, como é que isso vai funcionar, que horário que vai funcionar, né? Qual é a responsabilidade do professor, qual é a do aluno, como é que se dá essa parceria. Então, esses acordos todos têm que ser feitos antes para que as coisas funcionem bem e também para que ninguém fique apavorado diante dessa nova situação, né? E aí muitos professores me perguntaram, mas o que eu vou usar? Use o que você tem. Tem celular? Use o celular. Tem Face? Use o Face. Quer criar uma página lá? Cria. Então, depende muito de você, do que você tem, tá certo? Né? E todos nós também estamos tendo a oportunidade de aprender um pouco mais sobre tecnologias, né? Mas antes da gente pensar sobre isso, eu ainda queria chamar atenção para uma coisa que talvez a gente precise refletir, que é o seguinte, tá? Nós temos um tipo de comunicação, que é a comunicação oral. As pessoas estão ao mesmo tempo, no mesmo lugar, conversando, interagindo, um faz uma careta, outro já entende e tal, né? Levanta a voz e tal, assim, e fica muito fácil de se comunicar. Nós temos um outro tipo de comunicação que é a escrita, né? Os sujeitos estão em lugares diferentes, em tempos diferentes. Então, eu escrevo agora, né, para alguém ler depois. E eu não consigo me expressar a não ser que eu use os sinais de pontuação e os recursos linguísticos todos que estão ali disponíveis.
E nós estamos fazendo agora uma comunicação diferente pelos meios digitais. É uma comunicação que aproxima, né? De um lado a linguagem oral e de outro lado a linguagem escrita. Por exemplo, agora eu estou gravando esse vídeo. Eu estou num lugar, vocês estão no outro. Eu estou num tempo, vocês estarão num outro, né? Mas quando eu faço uma chamada por Skype, por exemplo, eu estou, né, ao mesmo tempo conversando com uma pessoa que está em outro lugar. Então, nós estamos vivendo uma comunicação que mistura a comunicação oral e a comunicação escrita, né? Por exemplo, para gravar esse vídeo, eu tive que fazer um roteiro. Então, a gente vai juntando aquilo que a gente já usava para as novas comunicações, né? E alguém me pergunta, né? Otília, o que é um vídeo bem legal? Um vídeo bem legal, no meu ponto de vista, é aquele que chega no aluno. Então, hoje nós não temos muitos recursos, né, para gravar um vídeo. Nós não temos estúdio, né? Nós não temos nada disso. Então, use aquilo que você tem. Você tem um livro? Você tem uma pequena experiência que consegue montar para passar para os seus alunos? Você tem um alfabeto móvel aí? Você tem uma brincadeira? Você tem uma música? Use aquilo que você tem. E use uma linguagem que a pessoa que está do outro lado consiga te entender. Então, para mim, um bom vídeo é um vídeo curto, né? Um vídeo longo se torna cansativo, então, às vezes, mais vale vários vídeos curtinhos para as crianças, né? Do que um vídeo muito longo. E sempre com algum recurso, né? E eles vendo vocês, vão ficar muito felizes, não é verdade? E, mas eu tenho vergonha de gravar vídeo. Só existe vídeo? Não, existem outras coisas, né? Tu podes mandar um link para o teu aluno pelo WhatsApp. Esse link pode ser um link de um vídeo que já existe, que tu vais procurar lá no YouTube. E tem muitas coisas legais, né? Que a gente pode usar e não precisa a gente mesmo fazer. Posso mandar link de uma imagem, posso mandar um documento, posso gravar, né? Um áudio. Também posso colocar lá no Google Drive, né? Se você aprender um pouco mais sobre o Google Education, você vai poder usar o Hangout para se comunicar, interagir com seus alunos, né? Mas também pode usar o Skype, se quiser conversar com eles, né? Eu usei outro dia o Teams da Microsoft para fazer uma webconferência e foi muito bacana. Então, assim, também eu estou aprendendo, todos estamos aprendendo. Mas quem tem muita vergonha de vídeo, quem sabe pode usar o podcast. Tem um aplicativo que se chama Anchor, né? ANCHOR, né? Que você pode baixar e você grava aí os podcasts e depois pode ir mandando, né? Então, assim, existem muitas formas de a gente se comunicar com os alunos, não é verdade? E um outro aspecto que nós temos que pensar no planejamento é o tempo, tá? É um tempo um pouco diferente. Então, você tem que dividir o seu tempo, primeiro no planejamento. E esse planejamento não é um planejamento só de uma aula, é uma sequência de aulas. Então, ou seja, como é que eu vou dividir tudo isso que eu quero trabalhar, né? Em quantos momentos? Em quantos vídeos, em quantas atividades? Então, primeiro é isso. Segundo é a elaboração da aula. É um vídeo, é uma atividade, é um podcast, vou usar algum recurso do Google Education, tá certo? Depois é o momento da interação, tá? Que pode ser feita, né? Conversando com as crianças, mas também pode ser feita via telefone, via WhatsApp e assim por diante. Precisa de um tempo para as crianças realizarem a atividade. Precisa de um tempo para elas fazerem a devolutiva e precisa de um tempo para a socialização. Então, vocês estão vendo, o tempo, ele é outro. Uma amiga minha que tem 3º ano em Tijucas, né? Ela tem feito da seguinte forma, ela tem um grupo no WhatsApp, as crianças mandam para ela, né? No privado, ela analisa e depois ela mesma socializa. Então, só ela pode postar no grupo. E isso evita também uma série de postagens que não são interessantes para esse momento. Se torna, então, um espaço de ensino e de aprendizagem, né? Aí, como é que eu vou corrigir? Bom, a correção, ela
né? Pode ser feito individualmente, aí você pode escolher. Mas também, né? E eu tenho percebido isso, conversando com os professores, que pode ser apenas um incentivo, né? Continue lendo, continue escrevendo, e você vai guardando esse material, tá certo? Você vai guardando esse material, vai fazendo um banco de materiais, e quando voltar, você aprofunda o que precisa. Um outro aspecto é, dá uma olhada nessas respostas das crianças e planeja a aula seguinte. Ou replaneja essa aula se ela já estiver planejada, né? Você viu que elas não conseguiram aprender? E nem todas as crianças precisam receber a mesma atividade, né? Quem está em processo de alfabetização é bem distinto. Ah, dá trabalho? Dá. Mas também assim é com os adultos, né? Nós não sabemos todas as mesmas coisas ao mesmo tempo e do mesmo jeito. Então, talvez você tenha que pensar em atividades diferentes com o mesmo objetivo. E nesse momento, não se esqueça, o mais importante é a interação, né? Então, assim, nem todas as crianças tinham material de leitura em casa, né? Dessa professora ali de Tijucas. E aí, o que ela fez? Olha, eu quero que vocês leiam, atividade de leitura, todos os dias vocês vão gravar uma leitura e vão me mandar, independente do que seja. E tem um menino que gosta de ler a Bíblia, ainda não está com a leitura fluente, mas todos os dias, então ele grava um trechinho da Bíblia e manda. Outra criança tem livro de literatura em casa. Então, assim, gente, depende muito. Alguns vão ter jornal, né? E nós estamos num momento que ninguém pode sair. Então, a gente tem que trabalhar com o que tem, não é verdade? Então, eu acho que é um pouco pensar sobre isso, né? Que nesse momento o que interessa é a interação e a construção do conhecimento. Tudo bem? Então, agora eu queria conversar um pouquinho mais especificamente sobre esse trabalho dos primeiros e segundos anos e que pode servir também e despertar aí os professores, né, dos terceiros, quartos e quintos anos para fazer a mesma coisa que eu fiz, né? Então, alguém perguntava assim, eu escrevia, aliás, lá num dos comentários, né? Nunca tem nada pronto. Não, nunca teve nada pronto. Não é que nunca tem, é que nunca teve nada pronto, né? Porque nenhuma turma é igual, nenhuma situação é igual. Eu posso ter 2 primeiros anos, né? Um de manhã, um de tarde, eles são diferentes. Então, nunca existiu nada igual, né? E nós estamos tendo que pensar num jeito diferente. Então, ou seja, tem crianças que não vão ter. Tem crianças que vão ter pais que não sabem ler e escrever direito. Nós vamos ter crianças que não vão ter acesso à internet. E aí eu vou ter que fazer um material escrito e deixar disponível na escola. Então, nós vamos ter que trabalhar diferente. De repente, eu vou ter que ligar para essa criança e explicar por telefone. Então, cada um de nós tem uma realidade bastante diferente. Por isso, não dá para generalizar. O que eu fiz? Eu fui para o documento do território catarinense e fui olhar, né, os objetivos de aprendizagem de lá e tentar selecionar aquilo que eu considerava mais fáceis, entre aspas, para este momento. Então, vamos partir do seguinte princípio, que o primeiro ano, né, é o ano da leitura. No início do ano eu gravei um vídeo falando sobre isso, né? Então, a leitura, ela é um processo de recepção. Então, vamos investir na leitura no primeiro ano, vamos investir na escrita no segundo ano e vamos consolidar a leitura e a escrita no terceiro ano. E o quarto e quinto, então, continuo trabalhando com leitura e escrita. Então, façam a mesma coisa, professores. Olhem o documento Território Catarinense, olhem os diferentes eixos. Eu, por exemplo, olhei o eixo da oralidade, o eixo da leitura e o eixo do sistema de escrita alfabética para o primeiro ano, né? E olhei o de produção escrita para o segundo. Então, a gente tem que pensar que o ensino da linguagem, ele não é só o ensino do alfabeto. Nós temos ali atividades, nós temos ali propostas e, sobretudo, objetivos de aprendizagem que trabalham com a oralidade, com a leitura e com a escrita e com o desenvolvimento do sistema de escrita alfabética, né? E isso quer dizer, se eu trabalho com leitura, eu posso trabalhar com todas as outras disciplinas, posso trabalhar com história, com geografia, posso trabalhar com ciências, com matemática, com ensino religioso, com arte e assim por diante. Então, ou seja, eu fui olhando, né? Por exemplo, fui lá para o primeiro ano, fui olhar na página 167. Então, o que tinha lá que seria possível trabalhar? Por exemplo, que a criança podia fazer uma devolutiva por WhatsApp. Ela pode recitar um poema, não é verdade? Ela pode fazer um relato oral. Ela pode te explicar quais são as fórmulas
de cortesia, tá? Na página 168 tinha lá manuseio de textos em diferentes gêneros. Olha só que legal. Então, a gente na escola estava acostumado a trabalhar com suporte e papel, com gêneros do papel. Agora, a gente está trabalhando com uma outra mídia, né? A gente está trabalhando com celular, computador, e os textos não estão mais no suporte papel, estão no suporte tela, e os gêneros vão ser diferentes, em vez de ser um e-mail, né? Vai ser um bilhetinho se fosse escrito, né? O jornal, como é que ele é impresso, como é que ele não é. Então, dependendo da turma que você tem, você pode propor esse desafio, né? Olhar como é que são os textos em diferentes suportes, como é que é uma receita em áudio, como é que é uma receita em vídeo, como é que é uma receita escrita, por exemplo, tá? Um outro trabalho legal é o espaçamento entre palavras, né? Então, eles podem pegar o texto que eles tiverem em casa para circular palavras, né? Se você quiser mandar também pode. Então, né? Para eles compreenderem que há espaços, né? Em branco entre as palavras. Também você pode fazer uma dinâmica, né? Isso e é uma dinâmica oral, né? De recepção, né? De letras, né? Ou aí, no caso, você de fonemas, a gente está trabalhando essa relação fonemas e grafemas, né? Então, a criança, você fala a palavra e ela tem que identificar a letra inicial, a letra final, né? Reconhecer os traços das letras, reconhecer que as letras não são inteiros, né? Então, isso pode ser feito com palitinho, isso pode ser feito com graveto, né? Por exemplo, peguem 4 palitinhos, 4 gravetos. Que letra dá para fazer? Ah, dá para fazer um M, dá para fazer um W, por exemplo. Tô falando agora das maiúsculas. Tira um palitinho, o que que fica? N. Se eu virar esse N, fica Z. Então, para as crianças compreenderem que as letras não são inteiras, que elas têm traços que vão para cima, que vão para baixo, para a esquerda, para a direita. Isso também dá para fazer com linha. Se a criança tiver massinha em casa, dá para fazer com massinha. Eu vou gravar um outro vídeo onde eu vou falar só de atividades, tá certo? Se tu vais para a página 169, lá tu vais encontrar os gêneros para o primeiro ano, como parlenda, quadrinhas, cantigas e músicas. Então, eles podem decorar, né, essa quadrinha, né, recitar e gravar um vídeo ou um áudio. Pode recitar para a própria família, pode recitar, né, e mandar também para os outros. Vai ser uma interação bem bacana. Ainda ali na página 169 fala da segmentação das palavras em sílabas. Então, tu pode gravar um vídeo, né? Bem pausado, é claro, e tu diz uma palavra e eles têm que bater palma, né? Ou dizer quantos pedacinhos essa palavra tem, né? A outra é reconhecer, né? Essa sílaba ou essa letra inicial, do meio ou final. Um trabalho com rimas, né? Uma produção de rimas. Então, tu pode gravar o vídeo, vai dando um tempo naquilo que tu acha que precisa e a criança, então, vai produzindo. Então, esse trabalho de oralidade, ele ajuda bastante, né? A criança a se inserir nesse eixo da oralidade, que a gente tem também como um eixo de trabalho, e vai ajudar muito quem ainda não sabe ler e escrever, ou quem tem pais analfabetos, como foi o caso de uma dos comentários. Outra coisa é as letras do alfabeto. Então, você pode trabalhar com o alfabeto móvel, ou você pode pedir que eles recortem as letras. Depende do que você tenha, para eles irem manuseando o alfabeto, irem conhecendo as letras, irem separando consoantes de vogais e tentando, né, montar palavras e ler essas palavras, ainda que sejam pequenininhas. E um trabalho bastante bacana, né, é o trabalho com consciência fonológica, né, que é a criança conseguir conscientemente, né, brincar com os pedacinhos das palavras, né? Então, a gente tem um trabalho de consciência fonológica com sílabas, com rimas e, né, um trabalho de consciência fonêmica, que é mais com os fonemas mesmo. Então, que a criança seja capaz de segmentar, separar em partes, né? Eu dou uma palavra e ela vai dizer quantos pedaços tem ou que pedaços são. Pode ser fonemas, pode ser sílabas. Trocar de lugar para frente, para trás, por exemplo. E suprimir, né? Eu digo uma palavra e ela suprime. Por exemplo, se eu digo rato, tire o r, fica ato. Coloque o p, fica prato. E assim por diante, né?
Um outro trabalho é eles mesmos criarem joguinhos, por exemplo, joguinho de antônimo. Eles podem desenhar, né? Palavras contrárias, né? Talvez vão trabalhar com antônimos, palavras contrárias, né? Desenhar gordo e magro, alto e baixo, assim, aquilo que você tiver acesso. Um trabalho com sinônimos também, isso dentro da leitura de textos, porque outra palavra eu poderia substituir essa, não é verdade? Você também pode criar um jogo de sinônimos se você gostar com palavras que eles vão trabalhando e conhecendo em outras atividades. Isso está lá na página 173, tá? Já tinha me esquecido de dizer. Lá também você vai encontrar a leitura, né? E essa leitura, ela pode ser feita pela criança, por outra pessoa da casa, pode ser feita por você, tá certo? E ler para quê? Né? Então, ele vai ler, ou na verdade ele vai ouvir uma leitura, né? Que é diferente de uma contação. Para identificar o assunto, para localizar uma informação, para observar a pontuação, né? Quando eu estou lendo. Uma outra proposta que tem ali na página 173 é um trabalho com entrevista. Então, ele pode assistir entrevistas, olha, quantas estão acontecendo, e pode realizar uma entrevista também. Um outro trabalho legal é ler e interpretar textos narrativos. Então, você pode fazer aí um banco de textos, né, para serem lidos e ouvidos. Depois eu vou sugerir um site que tem textos lidos bem bacanas também, né? Para quê? Né? Para que ler texto narrativo, né? Para compreender o que é uma narrativa, para identificar os personagens, para identificar esse cenário, para identificar, né, o que acontece no começo, que está tudo tranquilo, que depois vai começar um conflito e como é que esse conflito é resolvido. Então, para a criança compreender essa sequência, então ela pode desenhar a sequência narrativa, ela pode criar esse cenário, pode criar esses personagens com Lego, né, com massinha, desenhar aquilo que ela tiver recurso, né? Recortar de revista e montar e assim por diante. Na 179, nós temos a sugestão de leitura de palavras. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer fichas, né? E gravar um vídeo. Você coloca a fichinha, a criança lê. Imagina um tempo ali para isso. Você também pode mandar essas fichinhas, né? Alguém da família pode também construir. Na página 183, é um trabalho de percepção de imagem e texto. Então, análise, né? Por que essa capa é desse jeito? Por que essa foto está, né, na manchete do jornal? Pense nisso, né? Por que essa pintura, né, tem esse nome em arte e assim por diante. Na 185, sugere um trabalho entre letras e outros signos. Então, se as crianças ainda não sabem a diferença entre número, letras e desenhos e sinais de pontuação, por exemplo, né? Na 187, sugere um trabalho com texto publicitário, né? Então, olha, quanta propaganda que eles estão assistindo agora em casa na TV, então, que eles criem a propaganda, que eles compreendam a propaganda. Você pode dar uma atividade que eles vão assistir e vão analisar e vão identificar os elementos de um texto publicitário. E a última sugestão, está lá na página 189, é um trabalho de exposição de ideias e argumentos. Então, assim, convencer alguém, por exemplo, a ficar em casa, né? Então, a gente viu tantos vídeos de criança, né, produzidos pedindo para as pessoas ficarem em casa. Então, assim, produção de ideias e argumentos. Então, elas podem produzir um texto escrito, desenhado, podem produzir um vídeo, um áudio, e que elas vão realmente interagir e mandar para as pessoas que elas conhecem. Vocês estão vendo quanta coisa? Então, isso aqui foi tudo pensado do documento do território catarinense. Então, não tem nada inventado, é tudo que está lá. Então, agora eu queria conversar com os professores dos segundos anos. E depois, do terceiro, quarto e quinto, vão fazer o mesmo exercício. Olhem lá no documento do território catarinense e vejam, nessas condições que eu estou, com a turma que eu tenho, né? O que eu posso trabalhar do que está aqui no documento. E aí vocês já estão também desenvolvendo o currículo, né? Não na ordem que vocês tinham planejado, mas na ordem que a gente está conseguindo. Então, mais uma vez, eu vou dizer, eu foquei mais para a leitura e para a oralidade e alguma coisa de escrita, né? Então, pensando no segundo ano na leitura e na escrita. Se vocês depois forem lá na página 191, lá tem um trabalho com letras maiúsculas e minúsculas, né?
Então, por exemplo, um texto que a criança vai reconhecer onde está a letra maiúscula, onde está a letra minúscula. Que ela reconheça a função, tá? Sinais de pontuação em frase, texto, que ela também reconheça, que ela perceba como é que é ler com um sinal de pontuação, como é ler com outro, né? Um outro trabalho também, que já estava no primeiro ano, que é a leitura de palavras. Então, também, você pode fazer fichas, você pode fazer o vídeo, como eu falei antes. Então, que ela tenha essa fluência de leitura de palavras. Um outro trabalho é com diferentes sílabas, que ela perceba, né, que eu posso, né, a partir da sílaba canônica, que é a sílaba CV, consoante e vogal, criar outras sílabas, né? Então, que ela reconheça essas sílabas em várias palavras. Por exemplo, consoante, consoante, vogal, né? Consoante, vogal, 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 consoante, só vogal. Então, que ela compreenda essas estruturas. Isso pode ser feito por jogo, recorte de palavras, escrita de palavras, assim por diante. Se as suas crianças já estiverem mais avançadas, vocês podem trabalhar com jogo de depreensão de regras, né? Então, dá um banco de palavras parecidas, por exemplo, palavras todas escritas com C diante de A ou U. E palavras, né, escritas com QU diante de E e de I, para que elas consigam depreender a diferença entre uma e outra regra. Lá na página 193, a relação fonema e grafema. Então, que essas crianças consigam, né, ao ouvir um fonema, fazer essa representação escrita. Então, pense em atividades, né, que elas possam fazer essa relação. Com que letrinha eu represento esse fonema? Você pode gravar um vídeo, uma aula explicativa. Se você tem quadro, também pode usar o quadro e assim por diante. Fazer um trabalho de combinação de consoante e vogal, né? Quantas palavras eu posso formar brincando com consoantes e com vogais. Escrita de palavras, né? Pode ser palavras que elas já sabem, palavras novas, palavras que você vai enviar para elas, né? Um outro trabalho é o trabalho de segmentação silábica, mas não de separação de sílaba, tá, gente? Mas é de segmentação silábica. Compreender como é que uma palavra se estrutura. Também dá para trabalhar, fazer um jogo de sinônimos, né? À medida que eles forem lendo textos, que palavras novas eles vão aprendendo, que palavras eles aprenderam que pode ser usada no lugar de outras, né? Então, assim, eles podem ir criando um pequeno vocabulário, né, de palavras que eles aprenderam nesse tempo. Né? Um outro desafio que está lá na página 195 é ler com autonomia cantigas e músicas, recitar músicas, né? Que uma coisa é cantar, outra coisa é ler com entonação. A escrita de bilhetes também está ali, e a gente pode pensar nesses dois suportes, escrita de bilhete e escrita de e-mail. Qual é a diferença? Né? Já que a gente está longe, como é que a gente pode se comunicar nesse momento, né? Na página 197, vocês vão ter lá também exposição de ideias e de argumentos. A mesma coisa que eu disse antes, convencer alguém, né? Expor uma ideia, expor um argumento. Lá também na 197 está a leitura e memorização de cantigas, né? Então, o trabalho com cantigas é muito bacana, isso para o primeiro e para o segundo ano, porque ajuda também a desenvolver a consciência fonológica, né? Então, também um trabalho com canção, um trabalho com poema, que eles vão ler, vão recitar, vão interpretar, aí depende do que você pode fazer. Na 199, produção de relato. Então, por exemplo, você pode criar com eles um diário, onde eles todo dia relatam um pouquinho do que aconteceu. Eles também podem fazer um relato oral de um fato, do que eles viveram e enviar para você, né? Um outro trabalho que está aqui na 199 é a exposição de sequência, de fato. Então, saber contar um fato, dizer o que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois, escutar uma notícia, por exemplo, ou pegar uma história e colocar em sequência. Mas quando estou falando em fato, estou falando mesmo mais do trabalho com notícias. Um outro trabalho que está aqui na 199 é a produção de cartaz ou de folheto como texto publicitário. Então, né, uma campanha publicitária, a produção de um cartaz, de um folheto, né, sobre alguma coisa que eles gostariam de divulgar. Produção de uma notícia, pode ser em áudio, se for uma notícia de rádio, pode ser um podcast, né? Pode ser também em vídeo, se for uma notícia de televisão. Então, antes disso, eles vão assistir, vão
trabalhar, né? Estão vendo quanta coisa que está aqui no documento? Na página 201, a relação entre texto e imagem. Então, vocês podem preparar atividades em que eles vão ter que perceber qual é a relação entre uma foto que está na notícia e a manchete ou o texto, um gráfico, né? Agora a gente está cheio de gráfico por aí, o título do gráfico, o texto onde o gráfico está, os outros diagramas, né, que explicam aí, por exemplo, em ciências e assim por diante. Então, é um trabalho para ler e compreender textos informativos. Então, pode ser pequenos textos que explicam, né? Ele pode pegar de ciências, pode pegar de história, pode pegar de geografia, textos informativos. No 203, vocês vão ter a produção de pequenos registros. E aí, mais uma vez, eu acho que seria muito legal a produção de um diário, onde todo dia eles registrassem alguma coisa que aconteceu. Exposição oral também está no 203. Vocês podem pedir que eles escolham um assunto que eles gostem, que eles pesquisem e façam, então, uma exposição oral, que pode ser em vídeo, pode ser em áudio. Pode usar cartaz também para isso, como eles acharem melhor. Um trabalho de leitura para localizar a informação. Então, assim, vocês escolhem textos mais curtos e do acesso das crianças, com perguntas para eles localizarem as informações. Que eles sejam capazes de narrar histórias conhecidas, né? Que eles sejam capazes de expor ideias, como a gente já comentou antes. E o conto e o reconto. Então, você pode contar e eles vão recontar. Depois eu também vou dar um site para vocês, para poder também trabalhar com essa questão do reconto. Então, o reconto, ele pede outros elementos. Ele pede, por exemplo, recursos visuais, recursos auditivos, né? Por exemplo, um sininho, né? Uma indumentária. Então, cada criança cria aquilo que está ao seu redor. Então, ela vai procurar elementos para fazer uma contação de história. E aí precisa dizer para quem que vai ser essa contação, né? Se ela vai gravar, se ela vai contar na casa dela, se ela vai só gravar um áudio. Na página 205, que é a última, né? Olha só quantas ideias, como eu já disse, né? Tem compreensão de elementos textuais. Então, ou seja, quais são os elementos que compõem uma notícia, quais são os elementos que compõem um texto publicitário, uma exposição oral. O trabalho narrativo aqui, né, que pode servir também para contação. Os gêneros que estão aqui são fábula, lenda, mito e conto. Então, você pode escolher um deles para ir trabalhando com as crianças. A partir dessas narrativas, eles podem descrever os personagens, né? Então, eles podem criar esse personagem com Lego, com massinha, desenhando, com outros recursos que eles têm. Podem criar o cenário da história e colocar o personagem, tá? E então, podem brincar com essa narrativa e, ao mesmo tempo, compreender quais são os elementos constitutivos de uma narrativa, tá? Você pode fazer atividade de reconto, de resumo, de desenho, de ilustração, de sequenciação, aí você que sabe, né? E, para finalizar, tem um trabalho de leitura de poemas, né? Eu queria sugerir para você o site da Rosiana Murai. São textos curtos e bem bacanas, eu já trabalhei com eles e são bem legais. Outros poemas curtos para crianças também são do Mário Quintana, tem aí o Elias José, tem tanta gente que escreve para criança, né? José Paulo Paes, Ruth Rocha, então tenta achar uns poemas bacanas. E as últimas atividades sugeridas aqui são atividade de contação, que eu já comentei, e atividade de ilustração. Então, ilustrar uma história, ilustrar um poema. Isso ele pode fazer ao longo do processo e entregar para você quando ele voltar, né? Eu queria fazer a sugestão de alguns recursos que já estão prontos na internet. Por exemplo, na internet tem um canal muito legal que se chama Projeto Lê Pra Mim. Vou repetir, Projeto Lê Pra Mim. São atores, são pessoas mais conhecidas, que fazem leitura de histórias, né? Fazem leitura de livros de literatura infantil. Mas se você quiser contação, eu sugiro tu visitares o canal Quintal da Cultura, também no YouTube. O Quintal da Cultura tem contação de história. Então são coisas bem diferentes. Ler é uma coisa, contar é outra. Leitura tá ligado com escrita, contação tá ligado com oralidade, né? Um outro canal bem bacana se chama Cordel Animado. Tá certo?
É cordel para criança, então são histórias em poesia, né? Todo mundo aí que sabe o que é um cordel, ilustradas, e é muito bacana, as crianças vão gostar bastante. Para o trabalho com música, seja para desenvolvimento da consciência fonológica, seja para o conhecimento e tal, eu sugiro os vídeos do Palavra Cantada. Tem vídeos com parlenda, com músicas regionais e muito bacana. E se você quiser, né, ampliar com jogos e tudo mais, eu sugiro que você dê uma olhadinha no Escola Games. Escola Games, né? Lá vai ter o Fábrica de Palavras, vai ter o Mestre da Tabuada e assim por diante. Existem muitos, né? Materiais também já estão lá disponíveis no site, né, da Secretaria de Educação, os materiais para você usar. Então, é isso, gente. Eu desejo para vocês, né, um bom trabalho. Eu ainda vou pensar mais sobre atividades, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: tudo isso não foi inventado, tudo isso já estava lá no documento Território Catarinense. Agora cabe a você o quê? Botar a mão na massa e interagir com essas crianças. Um bom trabalho para vocês, fiquem bem e que a gente consiga vencer essa etapa. Um grande abraço!